Olá, vamos continuar com a nossa matéria de alimentos. E o próximo tema de alimentos é a prescrição. O direito aos alimentos, ele prescreve, ele tem um prazo prescricional ou não? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da prescrição dos alimentos, porque nós não podemos confundir direito aos alimentos, que é uma coisa, com outro aspecto dos alimentos, que são as parcelas vencidas e não pagas. O direito a pedir alimentos, o direito aos alimentos, ele é imprescritível, não prescreve. Não existe um prazo prescricional para eu entrar com ação de alimentos contra meu pai, contra minha mãe, meu filho, minha filha. Eu posso entrar com ação de alimentos daqui 10 anos, 20, 30, 40 anos, a qualquer momento na vida, quando realmente existe uma necessidade, é possível o ajuizamento de ação de alimentos. Outra coisa são as parcelas vencidas e não pagas. As parcelas vencidas e não pagas prescrevem em 2 anos. Prescrevem em 2 anos. Tem prazo prescricional de 2 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Então, se eu preciso de alimentos, posso entrar com a ação de alimentos hoje? Posso. Posso entrar daqui 20, 30 anos? Posso. Contra meu pai, por exemplo, minha mãe, se meu pai e minha mãe estão vivos, se meu filho, minha filha estão vivos, e houver realmente, em casos excepcionais, a necessidade, pode entrar a qualquer momento da vida. Um adulto de 50 anos, que seja, por exemplo, um taxista, sofreu um acidente, um motorista, está lá no hospital, a título de exemplo. Ele pode entrar com ação de alimentos em face do filho, que tem 30 anos? Pode. Ele pode entrar com ação de alimentos em face do pai, que tem 80 anos, se tiver condições financeiras, ganha bem, de repente, o pai? Pode. Então, pode ser ajuizado a qualquer momento da vida em casos excepcionais, em casos graves. Agora, as parcelas que já se venceram e não foram pagas, depois de 2 anos você não pode executar mais, porque elas prescreveram. Então, por exemplo, se eu tenho que pagar alimentos para, vamos supor que eu tivesse uma ex-esposa, para uma ex-esposa, e o juiz mandou eu pagar e a pessoa não paga. Não paga 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos. Depois de 6 anos, pode essa ex-esposa executar o ex-marido? Pode, mas não 6 anos. Só pode executar os últimos 24 meses, os últimos 2 anos. Porque acima de 24 meses, no 25º mês lá atrás, já prescreveu. Já prescreveu. Além do mais, aprofundando nessa matéria, então, de prescrição dos alimentos ou das parcelas vencidas e não pagas dos alimentos. Quando se entra com a ação de execução de alimentos, o pedido de prisão pelo não pagamento dos alimentos só pode acontecer em relação aos últimos 3 meses. De modo que a gente pode executar, é possível que o alimentando, quem recebe alimentos, execute alimentos dos últimos 24 meses, mas com pedido de prisão não dos 24 meses, só dos últimos 3 meses anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos e mais as parcelas vencidas e não pagas ao longo da execução de alimentos. Os outros 21 meses, é possível entrar com a execução com pedido de penhora apenas, não com pedido de prisão. Por que 21 meses que vai entrar com pedido de penhora? São 24 meses que pode executar. 24 meses menos os 3 meses que o exequente vai pedir a prisão do executado, 24 menos 3 dá 21 meses. 21 meses que será ajuizada uma outra execução, tem que ser outra execução, para pedir uma penhora pelo não pagamento desses 21 meses. Lembrando, então, que devem ser ajuizadas duas execuções. Uma execução dos últimos 3 meses, com pedido de prisão, e a outra dos demais meses, que é no máximo 21 meses, então, em petições iniciais distintas, em execuções distintas obrigatoriamente, tá? Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, que devem ser ajuizadas as execuções em petições distintas, em ações distintas. A partir do momento que é ajuizada a execução, ela vai correr só com pedido de ou só com pedido de penhora. Pode o exequente escolher entrar com execução de todos os 24 meses numa mesma execução? Sim, é possível. Só que aí ele tem, como ele vai entrar com a execução dos 24 meses numa mesma execução,
tem que obrigatoriamente pedir a penhora. Para pedir a prisão, tem que fazer aquela divisão, aquele ajuizamento de duas execuções distintas, como eu acabei de explicar. Muito bem. Feito o pedido de prisão vai, se o executado não pagar, não justificar porque não pagou e não comprovar o pagamento, o juiz pode decretar a prisão civil. É a única hipótese no Brasil de prisão civil, em que se decreta a prisão civil no regime federado. O Código de Processo Civil prevê expressamente que a prisão civil é um regime fechado. Existia uma discussão no passado que se podia ser um regime aberto, semiaberto, e hoje o entendimento é de que é no regime fechado. Em relação a isso, vamos dar uma lida depois em casa, artigo 528, parágrafos 3º e 7º do Código de Processo Civil, 528, parágrafos 3º e 7º do Código de Processo Civil, e também na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, 309 do STJ, tá? Sobre isso que eu acabei de falar agora. Outro aspecto que a gente tem que aprofundar em relação à prescrição dos alimentos é de que aquelas regras lá da parte geral do Código Civil, mais especificamente sobre impedimento do prazo prescricional, suspensão, interrupção da prescrição, elas são todas os prazos prescricionais, inclusive a prescrição dos alimentos. E uma regra importante que a gente tem que lembrar, lá do artigo 198 do Código Civil, de que não corre prazo prescricional para prejudicar absolutamente incapaz. Não corre prazo prescricional para prejudicar absolutamente incapaz. Então, a prescrição, ela corre só do momento alimentando, ou seja, a pessoa que recebe alimentos completa 16 anos. Isso para todos os alimentantes, se outra pessoa, né, que não seja o pai e a mãe vai pagar. Se for o pai e a mãe, aí o Código Civil determina que a prescrição só começa a correr com 18 anos. Porque quando quem está pagando alimentos está no exercício do poder familiar, ou seja, pai e mãe, só pode ter mãe, porque poder familiar só tem pai e mãe, então o exercício do poder familiar são só os pais, o prazo prescricional só vai começar com 18 anos. Se for qualquer outro parente, avô, avó, bisavó, filho, filha, neto, irmão, aí volta a correr com 16 anos. Vamos entender isso melhor, vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos supor que o avô esteja pagando alimentos, tem que pagar alimentos para o neto que tem 5 anos de idade. E esse avô não paga até ele completar anos. Ele ainda tem menos de 16. Dos 5 aos 15, se passaram 10 anos. Pode esse menor, esse absolutamente incapaz, essa criança, esse adolescente, entrar com execução de alimentos desses 10 anos? Sim, pode. Fala, Cristiano, mas o prazo prescricional não é de 2 anos? Sim, o prazo de 2 anos, mas o prazo não ocorrer. Ele nem começou a correr porque não corre prazo prescricional para prejudicar absolutamente capaz. Então, ele pode sim executar 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 anos, se prazo correu, antes de ele estar 16 anos, se ele ainda não tem 16 anos. Quando ele completa 16 anos, aí começa a correr o prazo, e quando completa 18, aí ele executar o avulso. Agora, se for os pais que estão devendo alimentos para o filho, o pai, por exemplo, aí esse prazo prescricional só volta a correr, só começa a correr quando o filho completar 18 anos de idade. Dá uma lida em casa, 198 do Código Civil, 198 e seguintes, especialmente o 198, mas 198 e seguintes do Código Civil que trata essa suspensão, impedimento e interrupção dos prazos prescricionais, que também se aplicam à prescrição dos alimentos. Outra questão aqui sobre a execução dos alimentos se refere ao executivo que utilizar para executar alimentos, inclusive com pedido de prisão. Toda vez que você entra com uma execução, de um título,
Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Título executivo judicial é uma decisão do Poder Judiciário, pode ser uma sentença, pode ser vitória, por exemplo, uma limitação de alimentos, mandando pagar alimentos provisórios. Então, o juiz pode dar uma liminar e mandar pagar provisórios. Ou a sentença do juiz. Então, havendo decisão judicial, ela pode ser executada com pedido tanto de prisão quanto de penhora dessas parcelas vencidas e não pagas. Agora, pergunto, vamos supor que aquele casal que não tenha filhos, não tenha, portanto, interesse de menor, incapaz, eles vão entrar num acordo para terminar o casamento, no momento do divórcio. E eles resolvem fazer esse divórcio lá no tabelionato, chamado divórcio judicial, também chamado por alguns livros de divórcio administrativo. Perfeitamente possível hoje se fazer divórcio lá no tabelionato por escritura pública. Muito bem. E isso é feito o divórcio lá no tabelionato de notas, e nesse divórcio, que é de comum acordo sempre, claro, esse casal, eles entram também em acordo em relação ao pagamento dos alimentos. Então, vamos supor, no nosso exemplo, que o ex-marido vai pagar para a ex-esposa alimentos todos os meses. Por exemplo, R$ 1.500 por mês de alimentos. E aí, é lavrada a escritura e é feito o divórcio, fixação dos alimentos, só que esse ex-marido não paga, não vem pagando os alimentos. E aí vem a pergunta, pode essa ex-esposa utilizar essa escritura pública, não tem decisão judicial, não teve poder judiciário, tem ali a escritura pública num divórcio extrajudicial. Pode utilizar para executar esses alimentos, inclusive com pedido de prisão civil? Sim, perfeitamente possível. Então, essa escritura pública de divórcio com fixação de alimentos pode ser utilizada como título executivo extrajudicial, né? Claro, porque tem decisão do Poder Judiciário, então ela é um título executivo extrajudicial para executar, seja com pedido de penhora, seja, inclusive, pedindo a prisão civil. Os títulos executivos extrajudiciais estão lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, 784 do Código de Processo Civil. Muito bem, mudando de tema, vamos para os alimentos transitórios. O que são alimentos? Os alimentos transitórios são os alimentos fixados com um prazo para ser pago. Vai pagar alimentos por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Ou seja, é fixado um prazo para pagamento de alimentos. O que é perfeitamente possível apenas nos alimentos decorrentes de casamento e nos alimentos decorrentes de união estável. Não existem alimentos transitórios nos alimentos decorrentes do parentesco. Pai, avô, filho, neto, irmão, os alimentos decorrentes de parentesco são alimentos de casamento, né? Término do casamento, ou término da união estável, perfeitamente possível a fixação de alimentos transitórios. Não é tão comum por enquanto, mas cada vez mais comum se fixar alimentos transitórios. Isso vale para a decisão judicial. O judiciário fixa alimentos, condena o réu a pagar alimentos, mas por um determinado prazo, ou também num acordo. É feito lá, como eu acabei de dar o exemplo agora, no item anterior, um divórcio, e nesse divórcio são fixados alimentos, e, por exemplo, nesse divórcio de comum acordo, são fixados os alimentos, mas por um determinado prazo. Por exemplo, 5 anos, 6 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos. Então, quer dizer, o casal vai fazer um acordo, se for através de acordo, ou então por decisão judicial, se não houve acordo. Então, é perfeitamente possível a fixação de alimentos com um determinado prazo. Quem explica isso bem é o livro de Direito de Família, do Rolf Madaleno, essa possibilidade que já está acontecendo também na prática da jurisprudência, não em grande volume, mas já está acontecendo. Tá? A maioria das decisões acabam fixando por tempo indeterminado, e claro, com o passar do tempo é possível o ajuizamento de ação, seja para diminuir, seja para aumentar, seja até para exonerar essa obrigação alimentícia. Muito bem, outro tema dentro da nossa aula de alimentos
é a transmissibilidade. Transmissibilidade. Essa transmissibilidade dos alimentos está regulamentada lá no artigo 1700, 1700 redondo, artigo 1700 do Código Civil. Se cair num teste, uma pergunta teste assim, os alimentos são transmissíveis, sim ou não? Você responde que sim, tá? É o que está escrito lá no artigo 1700 do Código Civil. Só que o 1700 ele falou menos do que deveria falar, ele não explicou todas as consequências dessa transmissibilidade. Então a doutrina e a jurisprudência, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, vem por explicar, por detalhar como é que funciona essa transmissibilidade dos alimentos. Vamos entender isso direito, então. Não parece ser simples, mas não é simples assim. São 3 regrinhas que a gente tem que saber. A pessoa está pagando alimentos e, em um determinado momento, tem a obrigação de pagar alimentos, mas para de pagar. Está devendo 1 mês, 2, 4, 5, 6 meses. O alimentante deveria ter efetuado o pagamento e não pagou. E aí vem a falecer. O alimentante morre. Pergunto, essa dívida desse, por exemplo, desses 6 meses de alimentos, devem ser suportadas, devem ser pagas pelo espólio lá durante o inventário? E a resposta é sim. Então essa é a primeira regra. O espólio, com a morte do alimentante, deve pagar os alimentos que eram devidos, não foram pagos até a morte do alimentante. Então tudo que o alimentante devia, não pagou, deveria ter pago, não pagou, o espólio paga, ou seja, a massa patrimonial deixada pelo morto, né, o alimento do alimentante, vai pagar essa dívida. Aliás, como qualquer outra dívida, não só dívida de alimentos, mas tem que pagar sim. Por outro lado, a partir da morte, alimentando, lá o pai, por exemplo, a mãe faleceu e está correndo um inventário, e existe o espólio, portanto, que é a massa patrimonial deixada pelo morto, representada pelo inventário. Durante esse inventário, ou seja, durante a existência do espólio, o espólio continua pagando aqueles meses que estão se vencendo durante o inventário, durante a existência do espólio? O código não traz uma resposta, mas a jurisprudência traz. O STJ entende que sim, deve continuar havendo pagamento mesmo durante a existência do espólio, ou seja, durante a tramitação do inventário. Então, durante a tramitação do inventário, o espólio continua pagando alimentos. Então, essa é a segunda regra. De 3 regras, esse item, durante o inventário, o espólio continua pagando. Esse é o entendimento do STJ. Agora, a partir do momento que o juiz dá a sentença acaba o processo de inventário e, portanto, acaba o espólio, não tem mais espólio. Deve continuar a haver continuidade do pagamento? Nem tem como, não tem como pagar, porque a partir do momento que termina o inventário, o juiz dá a sentença de partilha, não tem mais processo de inventário, não tem mais espólio. O espólio só existe até a partilha, acabou o espólio. Se não tem mais espólio, não tem mais processo de inventário, não há como continuar pagando aquele espólio, continuar pagando alimentos. Então, o alimentando agora sim tem que entrar com outra ação de alimentos em face de algum parente dele, né? Lembrando quais parentes, algum parente dele, ou ex-companheiro, ou algum parente dele para receber alimentos. Então, a terceira regra, a partir da sentença de homologação da partilha, ou a sentença de partilha judicial, o alimentando deixa de ter direito a receber alimentos, porque não existe mais espólio, e deve ajuizar a ação de alimentos em face de algum parente dele, para continuar recebendo aí alimentos de uma outra pessoa. Tá? Essas são as 3 regrinhas que a gente tem que saber, entendimento da doutrina e da jurisprudência da interpretação do artigo 1700 do Código Civil. Outro tema de alimentos é a divisibilidade. Os alimentos são chamado divisibilidade dos alimentos. E a pergunta aqui que a gente tem que responder é a seguinte, que tem um grande efeito prático, importante, não só teórico, mas prático também, claro, sempre o aspecto prático junto com o teórico.
Vamos imaginar que os pais daquela criança morreram e a criança então entrou com ação em face dos avós pedindo alimentos e os avós devem pagar alimentos. Então os quatro avós dando alimentos para o neto, para aquela criança, para o neto. Esses quatro avós são devedores de alimentos, portanto, devedores solidários. Existe solidariedade passiva em relação a esses devedores de alimentos? Lembra lá de direito das obrigações. Vamos lembrar do direito das obrigações que a solidariedade ela só existe se houver expressa disposição na lei ou expressa disposição no contrato. Não tem outra opção. A solidariedade ou está de forma expressa na lei ou está de forma expressa no contrato. Se não tiver expressa nem na lei nem no contrato, não existe solidariedade, especialmente solidariedade passiva, que é a mais comum do que a solidariedade dos credores, que é chamada de ativa. Então, voltando aqui, esses quatro devedores são devedores solidários, lembrando que na solidariedade, quando existe uma dívida com devedores solidários, o credor pode executar qualquer um dos devedores por toda a dívida dos quatro. Por toda a dívida dos quatro. Então, esses quatro avós, um deles que tenha mais dinheiro, pode ser cobrado, executado pela dívida dos outros avós também? E a resposta é: em regra, não existe solidariedade na dívida de alimentos. Então, a resposta é: não existe solidariedade na dívida de alimentos. Os devedores de alimentos não são devedores solidários. Essa é a regra, e isso se aplica na dívida de alimentos. Cada avô, portanto, no nosso exemplo, vai pagar a sua parte. Se o outro não pagou, problema dele, vai ter que ser ajuizada uma execução em face daquele avô ou daquela avó que não pagou alimentos, seja com pedido de prisão, seja com pedido de penhora. Mas cada um responsável pela sua parte. O que no direito a gente tem, lá no direito das obrigações, a gente tem aquela regrinha do concurso partes fiunt. O que é o concurso partes fiunt? Cada um paga a sua parte, cada um é responsável pelo seu quinhão, pela sua parte. Um devedor não é responsável pela dívida do outro. Então, cada um paga a sua parte, cada um paga seu quinhão. Essa é a regra. Mas existe uma exceção. A exceção sobre a solidariedade nos alimentos está lá no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741 de 2003. Lei 10.741 de 2003. O Estatuto do Idoso criou, sim, uma solidariedade. Uma solidariedade quando a dívida é em favor do idoso, quando o idoso é o credor. Se o idoso é o credor e, por exemplo, os filhos estão pagando para o idoso alimentos, eles são devedores solidários. Então, um vai ter que eventualmente pagar a dívida do outro, depois vai cobrar do outro. Existe essa solidariedade criada expressamente por lei, aí é possível. A solidariedade expressa em lei está lá nos artigos 12 e 13, 12 e 13 do Estatuto do Idoso. Então, nessa única exceção, é possível sim executar com pedido de penhora, claro que não com pedido de prisão, mas com pedido de penhora, a dívida de todos os devedores solidários em relação àquele credor que é um idoso, Tá? Então, a obrigação ela é divisível, ela vai ser fixada por juiz um valor para cada devedor. Então, a resposta no final desse item é: existe divisibilidade sim, tá? Em regra, não tem solidariedade, salvo nessa exceção do Estatuto do Idoso, artigos 12 e 13 do Estatuto do Idoso. Outro tema de alimentos são os pressupostos dos alimentos. Tema importante de alimentos, pressupostos dos alimentos. Nesse item, nós temos que responder a duas perguntas, mas duas perguntas da maior importância. Quais são as perguntas no item pressupostos dos alimentos? Primeira pergunta, quem? Segunda pergunta, quanto? Explico melhor. Quem tem que pagar alimentos no Brasil? Quem? Segunda pergunta, quanto? Qual que é o valor dos alimentos
a serem fixados no Brasil. Vamos por partes, então. Começamos com a primeira pergunta. Quem tem que pagar alimentos no Brasil? Quem que a gente pode quem que a gente pode entrar com ação de alimentos no Brasil para que o juiz fixe e condene o réu a pagar alimentos aqui no nosso país? E a resposta é: no direito de família, no direito de família no Brasil, pode ser obrigado a pagar alimentos em razão de casamento, união estável e parentesco só. Direito de família estabelece 3 nascedouros para a obrigação alimentar: casamento, união estável e parentesco. Ou porque eu fui casado com alguém, ou porque eu mantive união estável com alguém, ou porque eu sou parente de alguém. Onde que está isso? Está logo no primeiro artigo do subtítulo 3 lá dos alimentos, na parte de alimentos, lá no artigo 1694. Olha só. 1694 começa assim: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros. Olha aí, então. Então, a resposta a essa pergunta: cônjuges, companheiros e parentes. Então, aí, as pessoas que podem ser obrigadas a pagar alimentos. Em relação a casamento e união estável, não tem segredo. A pessoa foi casada, ou a pessoa manteve união estável, então o ex-cônjuge tem que pagar alimentos para o outro, ou o ex-companheiro ou a ex-companheira tem que pagar alimentos para o outro companheiro ou companheira. Mas quando a gente lê no 1694 a palavrinha parentes, dá uma sensação, num primeiro momento, de que é qualquer parente. Então aqui tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque essa palavrinha parentes do 1694, ela é delimitada, há uma delimitação, uma restrição por um outro artigo, que é o artigo 1697. Então, 1694 sempre tem que ser lido junto com 1697. O 1697 diz assim: na falta de ascendentes, quem vai pagar são os descendentes. E na falta de ascendentes e descendentes, quem vai pagar são os irmãos. Ponto. Então, o 1697, ele vem para explicar quais parentes podem ser obrigados a pagar alimentos, que são apenas os ascendentes, os descendentes e os irmãos. Mas nenhum parente, nenhum outro parente é obrigado a pagar alimentos. Então, é possível entrar com ação de alimentos em face do tio? Não. Em face do primo? Não. Tio-avô, sobrinho-neto, sobrinho? Não. Esses outros parentes são parentes, mas não são obrigados a pagar alimentos. Os alimentos só serão pagos pelos ascendentes, descendentes e pelos irmãos. Mais do que isso, aprofundando então nesses 2 artigos, existe uma sequência. A sequência é essa que eu acabei de falar. Primeiro os ascendentes. Só pode pedir para o descendente se não tiver nenhum ascendente em condições de pagar. Mais ainda do que isso, dentre os ascendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. Vamos entender isso direito, que isso tem uma grande aplicabilidade prática. Eu já vi no fórum, às vezes, a pessoa falando assim: olha, eu entrei com ação em face do avô, né? E aquela criança lá provou através, claro, do seu advogado, né, representado pela mãe, que por sua vez é representado pelo advogado. A criança prova que ela precisa de alimentos, prova que o avô tem condições de pagar alimentos e perde a ação. E aí vai criticar: mas por que eu não ganhei e tal? Às vezes critica o juiz, mas não provou que tinha que provar. Então vamos entender isso direito. Tem que provar que a criança precisa, tem que provar que o avô tem condições, mas tem que provar, como você pediu para o avô alimentos, que os pais não têm condições. Por conta dessa regrinha que eu acabei de falar do 1697. Os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Dou um outro exemplo para ficar bem claro isso. Vamos imaginar que eu tenha 10 anos de idade e eu preciso de alimentos, tá? Meu pai ganha 15 mil reais por mês. Se meu pai ganha 15 mil reais por mês, ele tem condições de me pagar alimentos? Claro que tem, ganha bem. Tem condições de me pagar alimentos.
Mas meu avô ganha 200 mil reais por mês. Meu avô é milionário, vamos supor. Ora, nesse caso, eu posso pensar assim, né? Essa criança de 10 anos representada pela mãe, a mãe poderia pensar assim: já vamos entrar direto com a ação em face do avô, porque o avô é milionário mesmo, o avô que paga alimentos. O pai tem condições, ganha bem, mas não é milionário igual o avô. Pode entrar em face do avô? Não. Por que não? Porque se os pais estão vivos e os pais têm condições de pagar alimentos, são os pais que devem pagar alimentos e sustentar os filhos. Os avós vão ser obrigados a pagar alimentos apenas subsidiariamente, ou seja, na falta dos pais, ou porque os pais morreram, ou porque os pais perderam o poder familiar, não estão mais no exercício do poder familiar. Aí se ajuiza a ação em face dos avós. Mas subsidiariamente, para complementar, ou até para pagar todos os alimentos, mas quando os pais não têm condições. Se realmente os pais não tiverem condições. Não se pode escolher. Na verdade, a obrigação primeira pertence aos pais, mesmo que a avó ganhe muito mais. Esse raciocínio também se aplica aos descendentes. Então, vamos supor que não tenha qualquer ascendente para pagar alimentos, nós vamos para os descendentes. Filhos, netos, bisnetos, o raciocínio é o mesmo. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho um filho em condições de pagar alimentos, então vamos supor que eu tenha 80 anos de idade e precise de alimentos, ganho uma pensão do INSS, de um salário mínimo, que não é suficiente para eu pagar ali, para eu me sustentar, pagar meus remédios, etc. Eu tenho 80 anos de idade, eu posso entrar com ação de alimentos em face do meu filho. Vamos supor que meu filho ganhe lá 12 mil reais e meu neto é rico, ganha 100 mil reais por mês. Posso entrar em face do neto? Não, tem que entrar em face do filho. O filho é o parente mais próximo, é o descendente mais próximo, e, consequentemente, exclui os mais remotos. E só na falta de ascendentes e descendentes é que é possível entrar com a ação de alimentos em face dos irmãos. Então, os irmãos, um irmão vai ter que pagar alimentos para outro irmão só se não tiver nenhum ascendente e nenhum descendente em condições de pagar alimentos. Aí sim é possível ajuizamento de ação em face dos irmãos, sejam irmãos de germanos quanto irmãos unilaterais. Irmãos germanos, também chamados de bilaterais, são aqueles irmãos que têm o mesmo pai e a mesma mãe. E os irmãos unilaterais, também chamados de não germanos, são aqueles irmãos que têm um dos pais igual e o outro diferente. O mesmo pai e a mãe diferente, ou a mesma mãe e o pai diferente. Então, são essas as pessoas no Brasil que podem ser obrigadas a pagar alimentos. Essa primeira pergunta está respondida, tá? Só para fechar esse raciocínio, então, os alimentos no Brasil, no direito de família, decorrem ou do casamento, ou da união estável, ou do parentesco. Mas o parentesco só traz, no Brasil, para pagamento, os ascendentes, os descendentes e os irmãos como parentes. Nenhum outro parente pode ser obrigado a pagar alimentos. Mas faltou a segunda pergunta. A segunda pergunta é quanto? Qual o valor a ser fixado de alimentos? O valor a ser fixado de alimentos, pela lei, não... a lei, o Código Civil ou qualquer outra lei, não traz a percentagem a ser fixada. Olha, a percentagem a ser fixada do salário é tantos por cento. Não existe isso. O que a lei traz são critérios, 3, na verdade, critérios que sempre andam juntos. Então, a lei traz 3 critérios para a fixação dos alimentos. Quais são esses 3 critérios? A doutrina deu um nome para esses 3 critérios. Como eles sempre andam juntos, a doutrina chama de trinômio. Trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre essa necessidade e essa possibilidade. Isso tem que ser analisado em conjunto, essa necessidade e essa possibilidade. Deve ser analisada em conjunto. Então, esse trinômio, na verdade, é uma expressão criada pela doutrina. Esse trinômio, na verdade, traz esses 3 critérios juntos: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, tem que ser analisado, no caso a caso, quanto que a pessoa precisa, quanto que o alimentante tem condições de pagar, isso sempre analisado ali em conjunto para ser fixado o valor justo de alimentos. Agora, a jurisprudência
estabeleceu, sim, uma regra para a fixação dos alimentos. E a regra da jurisprudência, a jurisprudência se pacificou, no sentido que normalmente deve ser fixado alimentos em até 1/3 dos vencimentos líquidos do alimentante. Em regra, até 1/3 dos vencimentos líquidos. Quando eu falo vencimentos líquidos, são os vencimentos brutos, ou seja, total que a pessoa ganha, tirando tributos, imposto de renda, por exemplo, né, já é descontado na fonte, por exemplo, quem é funcionário público ou privado, e também tirando previdência, tá? Tanto o servidor privado como o servidor público paga lá previdência privada ou a previdência pública ou ao INSS, né? Então, a previdência já descontada lá no holerite do INSS ou do servidor público, que também é descontado diretamente dos seus vencimentos. Descontando, então, contribuição previdenciária e tributos, sobra os vencimentos líquidos. E aí, desses vencimentos líquidos, a jurisprudência entendeu por fixar no máximo 1/3 desses vencimentos líquidos. Mas eu falo em regra, essa é uma construção da jurisprudência. É possível a fixação em valor superior a esse 1/3 dos vencimentos líquidos? Sim, é possível. Imagina uma pessoa que tenha vários e vários filhos, tem lá 8, 9 filhos, mais ex-esposa, tal. Claro que em 1/3 dos vencimentos líquidos, muito provavelmente não vai ser suficiente para sustentar tantas pessoas. Então, é possível sim fixar, no caso a caso, isso vai ser analisado pelo judiciário, um valor superior a 1/3, 35, 40, mas qual que é o limite máximo? Se você me perguntar qual que é o limite máximo que pode ser fixado de alimentos, essa é uma novidade do atual Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil determinou, então, que no máximo, para todas as pessoas que o alimentante tem que pagar, o valor máximo de alimentos é de 50%. 50%. Então, dá uma lida em casa, artigo 529, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 529, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, o máximo a ser pago de alimentos é o valor de a percentagem ou a porcentagem, duas formas que estão corretas de falar, percentagem ou porcentagem, 50% dos vencimentos líquidos do alimentante. Além disso, até quando vai pagar? Vai pagar até se completar, quando o pai pagar para o filho, a mãe paga para o filho, até completar 18 anos, claro que enquanto é menor de idade deve ocorrer o pagamento de alimentos. Mas se o filho está fazendo curso superior, ou mesmo estudando no ensino médio, ensino fundamental, após os 18 anos, os pais devem continuar pagando? Sim, os pais devem continuar pagando, sim, e até completar os estudos. Então, enquanto estiver estudando, mesmo depois dos 18 anos, deve continuar pagando. Só um cuidado aqui, que é muito comum me perguntarem assim, Cristiano, mas se o filho completa 18 anos e não está estudando, o pai tem direito a parar de pagar alimentos? Sim, tem direito de pagar alimentos, mas isso não é automático. Nunca é automático. Isso é muito importante, porque eu já vi, às vezes, a pessoa falando para o cliente, olha, o seu filho parou de estudar e já completou 18 anos, pode parar de pagar alimentos. E aí o filho entra com execução de alimentos e o pai tem que pagar todos esses meses depois que ele completou 18 anos. Então, se o juiz determinou o pagamento de alimentos, é só outra decisão judicial, outra sentença, ou decisão interlocutória numa tutela antecipada, é que só outra decisão do judiciário é que pode determinar que agora o alimentante está exonerado, não precisa mais pagar alimentos. Então, é só outra decisão exoneratória que vai fazer com que pare de pagar. Então, o filho não está estudando, completou 18 anos, tem que contratar advogado, entrar com ação de alimentos. Né? Ou fazer um acordo. Fizeram lá um acordo para fixar alimentos no tabelionato de notas, lá no divórcio, conforme o exemplo que eu acabei de dar em outro item, faça um outro acordo para
o término do pagamento de alimentos, mas isso tem que ser feito. Se teve decisão judicial, tem que ter outra decisão judicial exonerando. Se teve um acordo, tem que ter pelo menos um outro acordo determinando. Nunca é automático, tá? Nunca é automático. Tem que entrar com a ação. Não deu acordo? Tem que entrar com a ação. A exoneração nunca vai ser automática, salvo naquela hipótese de fixação de alimentos por um prazo, né? Os alimentos transitórios. Mas salvo os alimentos transitórios, eu estou falando que os alimentos por tempo indeterminado, os alimentos por tempo indeterminado nunca deve parar sem ação, sem decisão judicial ou sem pelo menos um acordo, tá? Isso é importante porque isso dá um problema sério depois, porque o filho vai acabar entrando com execução e vai ter direito de pagar e o pai vai ter que pagar esses alimentos. Uma pergunta aqui do Charles: quando se confunde o patrimônio da pessoa natural e pessoa jurídica, pode cobrar da empresa, microempreendedor individual, empresa individual? Quando há uma confusão entre o patrimônio da pessoa natural e da pessoa jurídica, no caso do microempreendedor individual, esse patrimônio se confunde. Consequentemente, esse patrimônio pode ser utilizado, como se confunde pessoa natural e pessoa jurídica, pode ser utilizado para penhora dos bens. A execução de alimentos nunca é ajuizada em face da pessoa jurídica. A execução, tanto a ação de alimentos quanto a execução de alimentos, é ajuizada em face da pessoa natural, né? Antigamente chamada de pessoa física, hoje, mais modernamente chamada de pessoa natural. Então, tanto a ação de alimentos, para o juiz fixar alimentos, quanto a execução de alimentos, para executar aqueles alimentos fixados, devem ser ajuizadas em face da pessoa natural. Mas o patrimônio, sim, já que esse patrimônio se confunde, ele pode ser utilizado na execução com pedido de penhora, pode ser penhorado, sim, né, quando há essa confusão patrimonial por conta de microempreendedor individual ou empresa individual, sem qualquer problema, tá bom? Ainda dentro da fixação do valor, algumas questões finais aqui em relação ao valor dos alimentos. 13º salário. Tem que descontar alimentos do 13º salário? O 13º salário, tá aí o nome, é salário. Ora, e se é salário, tem que descontar também. Então, se o juiz fixou lá 30% dos vencimentos líquidos, tem que descontar 30% do 13º também, tá? Do 13º também. Verbas indenizatórias não, salvo se tiver de forma expressa na decisão judicial. A verba indenizatória não é salário, é indenização. Consequentemente, aí não está incluído no pagamento dos alimentos, naquele desconto mensal, etc., não vai descontar das verbas indenizatórias. E a necessidade e a possibilidade, de forma proporcional, é analisada no caso a caso. Mas, no caso de desemprego, a jurisprudência do Estado de São Paulo tem entendido que, quando o alimentante está desempregado, os alimentos devem ser fixados em 1/3 do salário mínimo. 1/3 do salário mínimo. O entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é de que, através de bicos e de trabalhos eventuais, a pessoa vai conseguir, o alimentante vai conseguir pagar 1/3 do salário mínimo nacional para fins de alimentos, no caso de desemprego. Mas isso pode variar de estado para estado por conta do valor que se ganha desses serviços eventuais, desses bicos, como se chama popularmente. Isso varia de estado para estado. Terminamos, então, esses dois temas dos pressupostos. Quem recebe alimentos no Brasil pode ser obrigado a pagar e ao valor dos alimentos. Vamos para um outro tema de alimentos, que é a cessação da obrigação alimentar, o término da obrigação alimentar. E aqui nessa cessação da obrigação alimentar, nós temos que responder a duas perguntas. Primeira pergunta: o alimentante, vamos supor que eu pague alimentos, o alimentante casa de novo, tem que continuar pagando alimentos para a ex-esposa e para os filhos? Resposta é sim, claro. Se o alimentante casa de novo, manter uma nova união estável, a obrigação de pagar alimentos continua normalmente.
Então, novo casamento ou nova união estável do alimentante não altera a sua obrigação alimentar de pagar alimentos. Por outro lado, vamos supor que eu pague, se eu tivesse uma ex-esposa, eu pago alimentos para minha ex-esposa. Minha ex-esposa casa de novo ou manter manter uma nova união estável. Ela vai perder o direito a receber alimentos? Aí sim. O alimentando ou alimentanda, a pessoa que recebe alimentos, se ela casar de novo, mantiver nova união estável, vai perder o direito a receber alimentos. Lembrando que eu acabei de falar no outro item, não quer dizer que eu simplesmente pare de pagar, eu tenho que entrar com ação pedindo a exoneração do pagamento de alimentos, entra com ação de exoneração de alimentos, também chamada de ação exoneratória. Tem que entrar com ação, mas você já pode pedir até a liminar em tutela antecipada para o juiz já conceder início litis, no começo da litis, no começo do processo, a dispensa do pagamento, para de pagar imediatamente se o juiz der a liminar, autorizando que você não pague mais. Você fala, tá aqui, ó, prova de que minha ex-esposa casou. Entra com a petição inicial, já pede a tutela antecipada, o juiz já dá a liminar e já autoriza que você pare de pagar alimentos. Mas tem que entrar com a ação. Tá? Mas agora, essa segunda regra é, então, só para fixar bem, se o alimentando ou alimentanda, que pessoa que recebe, casa de novo, mantém nova não estável, perde o direito ao receber alimentos do ex-marido ou do ex-companheiro. Onde que está isso? 1708 e 1709 do Código Civil. Outro tema de alimentos, revisional de alimentos. Ação revisional de alimentos. Sempre é possível aumentar o valor dos alimentos ou diminuir o valor dos alimentos. Como que se faz isso? Através de uma ação chamada ação revisional de alimentos, que serve para revisionar para cima, revisionar para baixo. Revisionar significa alterar, é a mesma coisa que alterar, é a expressão sinônima de alterar. Revisionar para cima ou para baixo. O segredo aqui, sempre na petição inicial, né, o advogado deve sempre colocar lá na petição inicial qual que é o fato novo. Coloca isso na cabeça. Nunca pode esquecer dessa expressão. Fato novo. Se você está pedindo para aumentar ou para diminuir, é porque já existe alimentos. Senão seria ação de alimentos e não ação revisional de alimentos. Tá? Então já existe um valor que está sendo pago de alimentos. Então já tem alimentos. Você quer alterar o valor de alimentos. Ora, para alterar esse valor tem que acontecer um fato novo. O que aconteceu de diferente para aumentar ou para diminuir o valor? Senão o juiz não vai aumentar nem diminuir. Você falou, não teve fato novo, o juiz vai dar a sentença dizendo, fica do jeito que está, fica o valor que já está sendo pago. Então sempre se deve colocar qual que é esse fato novo na petição inicial, e esse fato novo tem que ser provado durante a ação de alimentos, deve ser objeto de prova por parte do advogado do autor da ação. Você tem que provar qual que é o fato novo. Exemplos. Meu cliente perdeu o emprego, portanto eu quero que diminua o valor dos alimentos. Então o autor da ação é o alimentante, que agora está desempregado, esse é um fato novo, desemprego. Outro exemplo. A minha cliente é uma criança que agora está fazendo um tratamento médico, tratamento odontológico, que demanda um valor maior, um gasto maior. Então, entra com a ação revisional de alimentos para aumentar o valor dos alimentos. Fato novo, um novo tratamento médico, um novo tratamento odontológico. Esse é o fato novo. Então, você tem que descrever qual que é o fato novo e isso tem que ser objeto de prova desse fato novo. Feito isso, vai ser julgado procedente o pedido da ação de alimento, da ação revisional de alimentos. Tá? Dá uma lida em casa, artigo 1699 do Código Civil, 1699 do Código Civil. Outro tema se refere ao pagamento de alimentos para o cônjuge culpado. Alimentos para o cônjuge culpado. Vamos saber como é que funciona isso. São 3 regrinhas, na verdade, para responder à seguinte pergunta. O cônjuge culpado pelo término do casamento tem direito a receber alimentos? Vamos imaginar a seguinte situação. A mulher trai o marido. Se a mulher traiu o marido, ela quebrou um dever de casamento. Está lá no artigo 1566 do Código Civil, os deveres dos cônjuges.
Quais são os deveres dos cônjuges? Fidelidade recíproca, guarda e educação dos filhos, assistência entre o casal. Então está lá no 1566 os deveres entre os cônjuges. Primeiro inciso, primeiro dever lá do 1566 do Código Civil é a fidelidade recíproca. Então, vamos supor que a esposa tenha sido infiel. Ela quebrou um dever de cônjuge. Se ela quebrou um dever de cônjuge, ela foi, digamos assim, como diz a doutrina e a lei, ela foi culpada pelo término do casamento, porque o marido descobriu, entrou com ação de divórcio, o casal divorciou. E aí vem a pergunta, essa mulher que quebrou o dever do casamento e, digamos assim, teve a culpa pela, como o próprio Código utiliza essa expressão culpa, pelo término do casamento, ela tem direito a receber alimentos? Essa mulher que traiu o marido pode entrar com a ação de alimentos em face do ex-marido, que é, conforme a expressão usada pela doutrina, pela jurisprudência, em face do cônjuge inocente? 3 reguinhas para responder essa pergunta. Primeira regra. Em regra, o cônjuge culpado não tem direito aos alimentos. Em regra, não. Essa é a primeira regra. Mas aí você vai me perguntar, mas se essa pessoa realmente precisar de alimentos? Aí entra uma segunda regrinha. Se o cônjuge culpado realmente precisar de alimentos, deve entrar com ação de alimentos em face dos seus parentes, dos parentes do cônjuge culpado. Então, essa mulher que traiu o marido, e aí o marido descobriu e divorciou dela, ela deve entrar com ação, não em face dele, ex-marido. Apesar de ter ex-marido, ela deve entrar com ação em face dos parentes dela. Quais parentes? Aqueles que a gente acabou de estudar. Ascendentes, descendentes e irmãos, eventualmente, né, havendo necessidade. E não, portanto, contra o ex-cônjuge. Aí vem uma terceira e última regra. Vamos supor que essa mulher realmente precise de alimentos e não tem nenhum ascendente, nem descendente, nem irmão em condições de pagar alimentos. Vem a terceira regrinha e diz assim: excepcionalmente, pode entrar com ação de alimentos, tem direito de receber alimentos em face do cônjuge inocente. Então, no final das contas, vai ter possibilidade, sim, vai ter direito, desde que realmente precise e não tenha qualquer parente em condições de pagar alimentos. Quando eu falo parentes, são aqueles parentes que a lei determina eventual pagamento de alimentos, que são os ascendentes, descendentes e irmãos. Aí sim, no final das contas, pode ter direito e entrar com ação e ganhar alimentos do cônjuge inocente. E mesmo assim, diz o Código Civil, nesse caso, que os alimentos são os alimentos necessários. Lembra aquilo que eu dei lá na classificação dos alimentos, que eu expliquei que os alimentos necessários é o mínimo suficiente para a pessoa sobreviver, é o mínimo do mínimo suficiente para a pessoa sobreviver. Não são alimentos côngruos. Então, eu também dei lá na classificação dos alimentos. Os alimentos côngruos são os alimentos para manutenção do padrão social. Não serão fixados para o cônjuge culpado alimentos côngruos. Serão fixados apenas alimentos necessários, o mínimo para a pessoa sobreviver. Dá uma lida em casa, lá, artigo 1704 do Código Civil. Outro tema de alimentos, alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos não estão no Código Civil, estão em legislação extravagante, lei esparsa. Na legislação extravagante, nós temos os alimentos gravídicos na Lei 11.804 de 2008, Lei 11.804 de 2008. Isso é uma leizinha com poucos artigos, mas trouxe a regulamentação da matéria dos alimentos em favor da mulher grávida. É isso que a gente vai estudar agora. Alimentos gravídicos. Conceito de alimentos gravídicos, conceito de Rolf Madaleno, no seu livro Direito de Família. Para esse doutrinador, alimentos gravídicos representam uma pensão alimentícia reclamada pela gestante para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes no período compreendido entre a concepção e o parto. Então, os alimentos gravídicos servem para pagar todas as necessidades da mulher grávida, incluindo todas as despesas com alimentação especial,
Despesas com assistência médica. Quando eu falo assistência médica, não é só médico. É médico, psicólogo, psiquiatra, obstetra, pediatra, toda a necessidade da área médica de um modo geral, tá? Incluindo aí não só médicos, mas psicólogos, nutricionista e assim por diante, tá? Da área médica, então. Pagamento de todos os exames, todas as internações, o próprio pagamento do parto, todos os medicamentos e, por fim, tudo mais que o médico determinar dizendo que é importante. Tudo que o médico falar é importante para a gravidez, está incluído nos alimentos gravídicos. Então, todas as despesas da concepção até o parto estão incluídas nos alimentos gravídicos. Boa parte da doutrina, como acontece com Rolf Madaleno, entende que, então, é adotada nos alimentos gravídicos a teoria concepcionista. O que é a teoria concepcionista? É a teoria pela qual o nascituro já tem direitos e obrigações na ordem civil. Então, o nascituro, que é o feto em desenvolvimento, antes mesmo de nascer com vida, de sair do ventre materno, já tem direito aos alimentos. Então, esses alimentos gravídicos seriam para ele, para o nascituro. A teoria natalista defende, é outra teoria, parte da doutrina nesse sentido também, então uma divergência aí da doutrina. A doutrina natalista entende que os alimentos, na verdade, são para a mulher grávida, e não para o nascituro, para proteger a gravidez, claro, mas para a mulher que está grávida, porque os direitos e deveres na ordem civil só passam a existir, só podem começar a existir a partir do nascimento com vida, a partir do momento em que ocorre o nascimento com vida, com a primeira respiração. Tá? Em todo caso, quando é ajuizada a ação de alimentos, quem ajuiza a autora da ação é aquela mulher que está grávida, não é? Por conta da gravidez, ela vai ser a autora da ação. Na prática é assim que acontece. O período compreendido é desde a concepção. Estou destacando isso porque nos alimentos, na ação de alimentos normalmente ajuizada, a sentença de alimentos, ela retroage à data da citação. Aqui, entretanto, ela vai compreender todos os gastos, mesmo os anteriores à citação da ação de alimentos gravídicos, porque os alimentos gravídicos vão compreender desde a concepção, todos os gastos desde a concepção, não apenas a partir da citação, como é o normal na ação de alimentos. Quais são os pressupostos dos alimentos gravídicos? Os 3 primeiros pressupostos são iguais aos alimentos, aquele trinômio que traz dentro desse trinômio os 3 pressupostos dos alimentos. Trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Trinômio criado pela doutrina e acolhida pela jurisprudência, essa expressão acolhida pela jurisprudência do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. São pressupostos também dos alimentos gravídicos. Além deles, outro pressuposto, indícios de paternidade. Indícios de paternidade. Aqui eu tenho que explicar, temos que aprofundar um pouquinho. Quando eu falo indícios de paternidade, não significa necessidade de fazer exame, não. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, que aquela mulher grávida não tem obrigação de fazer exame para provar que aquele filho é daquele suposto pai. Por que não tem obrigação? Porque pode fazer no melhor hospital, com o melhor médico, existe um risco para a gravidez ao fazer esse exame. Então, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas de que a mulher não é obrigada a fazer esse exame durante a gravidez para provar, acima de qualquer dúvida, de que aquele suposto pai é realmente o pai daquele nascituro. Então, basta provar, você, como advogada da mulher grávida, basta provar indícios de paternidade, através de foto, filmagem, testemunhas dizendo que eles realmente mantiveram um relacionamento, tem lá um relacionamento amoroso, estavam lá namorando pelo menos, tiveram um contato amoroso tal, e possivelmente sexual. Então, isso já é suficiente para provar aquele relacionamento e aí, consequentemente, eventualmente ser fixados alimentos gravídicos. Aí sempre me perguntam assim, Cristiano, mas e se aquele suposto pai paga alimentos gravídicos durante meses e meses
E depois que o bebezinho nasce, é feito o exame de DNA e esse exame dá negativo. Ele não é o pai daquela criança que acabou de nascer. Pode essa pessoa que acreditava ser o pai, mas não é o pai, na verdade, entrar com ação pedindo reembolso dos alimentos? Não, lembra o que a gente falou na última aula. Os alimentos são irrepetíveis, irrestituíveis. Não dá para entrar com ação pedindo de volta os alimentos. Pedindo de volta os alimentos. Nunca dá para entrar com ação pedindo de volta alimentos. Então, paciência. O que pagou, pagou. Foi utilizado para pagar médico, parto, etc. Não dá para devolver. Nunca é possível pedir a devolução, entrar com ação contra o bebê lá de meses, né? Pedindo a devolução dos alimentos, ou mesmo contra a mãe grávida, pedindo a devolução dos alimentos. Os alimentos são irrestituíveis, tal como é uma característica dos alimentos de um modo geral, incluindo aí os alimentos gravídicos, evidentemente. Tá? Claro que a partir do momento que esse suposto pai percebe que não é pai, ele vai pedir judicialmente para parar imediatamente de pagar alimentos, o juiz vai conceder, vai autorizar, e a partir daí ele não vai pagar mais. Mas o que foi pago, não tem o que se fazer. Bom, tá pagando os alimentos gravídicos e o bebezinho nasce. O filho nasce. Não tem mais mulher grávida, a mulher não está mais grávida. O bebê nasceu. Para de pagar alimentos gravídicos? Na verdade, a própria lei determina que os alimentos gravídicos sejam transformados, eles são transformados em alimentos em favor do filho. Então não vai ter mais alimentos gravídicos, mas o pai vai continuar pagando normalmente alimentos. Só que não mais para a mulher grávida, mas agora está pagando alimentos para o próprio filho diretamente. Então, os alimentos gravídicos se transformam em alimentos em favor do filho, em alimentos em favor do filho. Então, esses alimentos continuam sendo pagos normalmente, tá? Mas agora em favor do filho. Às vezes me pergunta assim, professor, mas e se o pai não está conseguindo pagar, ou se o bebê precisa de mais alimentos? Aí a gente volta naquilo que eu acabei de falar lá na revisional dos alimentos. Sempre é possível falar de um fato novo e entrar, seja o pai entrar com ação revisional de alimentos para diminuir o valor dos alimentos, ou o bebezinho precisa de um tratamento, etc. Ele pode, através representado por alguém, pela mãe, provavelmente, vai entrar com ação, o bebezinho, né, filho representado pela mãe, pode entrar com ação de alimentos em face do pai para aumentar o valor, desde que prove, claro, o fato novo também. Então, é sempre possível revisional de alimentos. Mas, a princípio, num primeiro momento, com o nascimento, continua pagando exatamente o mesmo valor, nem mais nem menos, só que agora para o filho. Com isso, terminamos a nossa matéria de alimentos. Eram essas observações que eu tinha para fazer. Um abraço e até a próxima aula.